Olá, alunos e alunos do sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos falar dos indígenas que ocupavam as planícies norte-americanas. Vamos lá? Quem eram os indígenas das planícies norte-americanas? Cheyennes, Apaches, Navarros, Comanches, Blackfeet, Sioux eram algumas das principais nações indígenas dos Estados Unidos do século XIX. Todas viviam na região conhecida como Grandes Planícies da América do Norte, uma vasta área que se estende do rio Mississippi em direção ao oeste do continente. Os povos das planícies são designados de acordo com os idiomas que falavam. Uma linguagem de sinais fornecia formas práticas, mais limitadas de comunicação entre tribos de idiomas diferentes. Entre os povos das grandes planícies do centro da América do Norte se destacavam os Cheyennes e os Sioux. Nos pastos naturais dessa região viviam enormes rebanhos de animais, como alces, cervos, antílopes e bisões. Os nativos obtinham dos bisões quase tudo o que precisavam para viver. Eles comiam sua carne, faziam os roupas com sua pele, construíam ferramentas usando seus ossos. Os índios pueblos e navarros viviam na região árida do sudeste dos Estados Unidos. Eles aprenderam a cultivar grãos, usando pouquíssimas água. Então, alguns construíam suas casas com pedras e adobe, que é um tipo de barro, né? Outros viviam em moradias mais simples, de palha, por exemplo. Na costa noroeste, uma área que se estende entre a atual Califórnia e o Alasca, viviam os Tilinks e os Cowaquilts, entre outros povos. Eles pescavam no mar e nos rios. Alguns povos caçavam baleias. Esses grupos construíam grandes casas e canoas de madeiras que eram bem resistentes. Muitos grupos de índios habitavam a costa oeste dos Estados Unidos, vivendo da caça e da pesca. Os Chumaches construíam casas em forma de cúpula. Já as moradias do Miwoks tinham uma parte que ficava embaixo da terra, no subterrâneo. Os atuais estados de Nevada e Utah, no sudoeste árido ali do país, dos Estados Unidos, foram um refúgio de grupos como os Shoshones. Aqui a gente observa um homem do povo cabeça chata, como eles eram chamados, os Flatheads. E ao norte dessa região vivia os Nez Percés, que eram os cabeças chatas, e alguns outros grupos. Eles caçavam e pescavam. No inverno, eles viviam em aldeias, e no verão eles acampavam em tendas, principalmente feitas de peles de animais, tá? A lei do povoamento e os povos indígenas. Os Estados Unidos da América conheceram um grande período de prosperidade econômica desde a sua independência no século XVIII até a política de expansão territorial, efetuada ali no século XIX. Os principais objetivos da expansão territorial resultaram na consolidação do capitalismo e das necessidades de garantir matérias-primas e mercados consumidores para os produtos industrializados. A gente vive aí uma era de grande industrialização e crescimento do progresso. Dessa necessidade de expansão territorial, surgiu no ano de 1862 uma política regimentada pelo governo norte-americano chamada de Homestead Act, ou Lei do Povoamento, que tinha como principal finalidade a ocupação das terras do oeste. Essa ocupação se deu a partir do momento em que o governo ofertou por uma baixa quantia, uma gleba, ou seja, um lote de terra para as famílias que aceitassem ocupá-las ou cultivá-las. Esse período é o que a gente chama de a corrida para o oeste, ou a conquista do oeste. Ela foi retratada em diversos filmes, tem filmes famosos que tratam justamente dessa corrida para o oeste e desse embate dos novos colonizadores com as nações indígenas. Filmes como Dança com Lobos, por exemplo, retratam muito bem, inclusive, a caçada por esses índios e o massacre sofrido por eles. Com o crescimento acentuado da economia norte-americana, sobretudo em consequência da expansão territorial e da marcha para o oeste, as populações indígenas foram sendo combatidas, empurradas para fora de suas terras e exterminadas durante o processo de ocupação territorial.
milhões de índios foram dizimados e exterminados, né, constituindo-se como as maiores vítimas da Marcha do Oeste. Com a lei do povoamento, o governo vendia as terras sem autorização dos verdadeiros donos, né, que eram os povos indígenas que habitavam essas terras séculos antes da chegada dos europeus e dos colonos. A lei do povoamento excluiu os povos indígenas do direito à cidadania, não os considerando cidadãos norte-americanos. O processo de extermínio da população indígena foi acontecendo gradativamente. As lutas e os conflitos entre os colonos e índios foram inevitáveis. Além das lutas travadas entre os índios e os colonos, os extermínios dos povos americanos se acentuou muito, né, com a intervenção dos soldados do exército norte-americano, pois esses realizaram enormes massacres, né, contra as aldeias inteiras. A expansão e a ocupação dos territórios a oeste trouxeram o fortalecimento da economia norte-americana, porém, né, em troca dessa expansão industrial e capitalista, milhões de índios perderam suas vidas e foram extintos. E alguns, né, acabaram perdendo suas raízes, né, ficando fora ali dos seus territórios. A gente tem aí algumas gravuras, algumas imagens da época. O Velho Oeste, né? Você certamente já assistiu algum filme do gênero, né, western, né, ou faroeste, ou mesmo, né, como a gente chama, alguns bang bangs, né? Alguns episódios do desenho animado Pica-Pau também retratam esse período da história. Pois bem, tanto nos filmes de faroeste quanto nos episódios do Pica-Pau podem ser observados os vários estereótipos relacionados com a vida no Velho Oeste americano, tais como as figuras do índio, do xerife, do bandido, ou aquele cenário desértico, né, as estradas de ferro, as diligências, etc. Esse imaginário do faroeste está relacionado com a chamada Marcha do Oeste, que a gente viu anteriormente, lá nos Estados Unidos a partir da metade do século XIX. Quando a gente fala desse imaginário ali, do filme do faroeste, do bang bang, a gente imagina, né, o xerife ali de chapéu, com aquelas duas pistolas, né, aquele deserto, muitos cactos, fenos rolando. E nesse imaginário se constrói estereótipos muito negativos a respeito dos povos indígenas, né, norte-americanos. E eles vão sendo reforçados durante o período, né, principalmente pela indústria cinematográfica, né, pela indústria do entretenimento. Você percebe que o mocinho é sempre o cowboy, né? O índio, ele é visto ali como mau, caçando, né? Como se ele tivesse caçando o cowboy e não tivesse simplesmente defendendo o seu território. Infelizmente, né, o indígena das planícies americanas é sempre retratado como selvagem e hostil, né, como vilão, mas precisamos perceber que eles eram os legítimos donos da terra e estavam defendendo seu território, seu lar, suas origens e sua cultura. O massacre dos índios americanos, ele é romantizado, como eu falei, pela indústria norte-americana de entretenimento. E a figura do cowboy, ele se consolida ali, né, e permanece exaltado por muito tempo como o herói norte-americano. A gente vê sempre, né, o mocinho, né, o cowboy, ele acaba virando o grande herói, né, da indústria. Quando a gente para pensar, né, que você teve a sua terra invadida, que você teve a sua cultura violada, né, é um verdadeiro etnocídio que aconteceu aí na Marcha do Oeste dos norte-americanos. Então a gente precisa perceber, né, que vários desses povos, eles acabaram sem uma identidade, né, alguns deles permanecem, né, fiéis à sua cultura, às suas tradições, mas eles ficaram completamente num contexto fora, né, dos padrões aonde você tinha as suas raízes fincadas num determinado território. Vamos exercitar o que nós aprendemos hoje? A maioria dos povos indígenas que ocupavam as planícies norte-americanas tinham como principal atividade: letra A, caça e pesca; letra B, agricultura e pastoreio; letra C, comércio; letra D, escambo. A resposta certa é a letra B, né? Agricultura e pastoreio. Eles plantavam ali grãos, faziam também o pastoreio de animais como bisões, antílopes, utilizavam a sua carne, a sua pele para fazer até suas roupas e suas moradias. Vamos lá, mais uma questão?
Número 2. Como ficou conhecida a política de expansão territorial efetuada pelo governo norte-americano no século XIX? A. Entradas. B. Grande diáspora. C. Bandeirantismo. Ou D. A conquista do Oeste. A resposta correta, gente, é a letra D, a conquista do Oeste, né? As entradas, né, foram realizadas no Brasil, né, principalmente pelos jesuítas, né? A gente tem o bandeirantismo também aí no Brasil. Esse processo aí é a conquista do Oeste, né, ou a grande marcha para o Oeste. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Por hoje é só. Para ter acesso a esses demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Por hoje é só. Até a próxima aula.